Mensagem rápida antes do início. Este vídeo usa apenas imagens ilustrativas. O ideal é ouvir enquanto faz outras atividades, estudando, arrumando algo ou até descansando. Assim, você aproveita melhor a experiência sem precisar ficar preso à tela. Dito isso, muito obrigado por assistir e aproveite o vídeo. Desde o início, fica claro que Gojo não é apenas o feiticeiro mais poderoso de Jujutsu Kaisen, mas também um personagem que carrega uma filosofia muito bem definida sobre o mundo em que vive. Para ele, a força não é um fim em si mesma, mas sim um meio de criar um futuro melhor. E é exatamente nesse ponto que podemos traçar paralelos entre Gojo e grandes filósofos da história. Quando olhamos para seu modo de pensar, encontramos ecos de Nietzsche, Sócrates e Rousseau, cada um representando uma parte essencial da forma como Gojo enxerga o mundo Jujutsu e sua missão dentro dele. Essa combinação transforma sua filosofia em algo muito mais profundo do que apenas ser o mais forte. O primeiro paralelo é com Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche, a humanidade deveria buscar se superar constantemente, criando o que ele chamou de Übermensch, o além do homem. Essa ideia é refletida em Gojo, que, apesar de ser o ápice da força, nunca vê isso como suficiente. Ele não quer apenas ser o mais forte para sempre, ele quer inspirar a próxima geração a superá-lo, a transcender seus próprios limites. Gojo entende que, se ele ficar sozinho no topo, o sistema continuará frágil e quebrado. É como Nietzsche dizia: precisamos criar novos valores e quebrar os antigos. Gojo usa sua força como um símbolo de ruptura, mas sua visão é preparar outros para irem ainda mais longe, exatamente como o Übermensch que transcende o humano comum. Mas Gojo também se aproxima muito de Sócrates, principalmente no papel de professor. Sócrates não impunha verdades absolutas, ele provocava questionamentos, guiando seus discípulos para encontrarem as respostas por si mesmos. Da mesma forma, Gojo não pega seus alunos pela mão para dar todas as soluções. Ele provoca, desafia e coloca seus pupilos em situações que exigem crescimento. Ele sabe que não pode moldar o futuro sozinho, então desperta em seus estudantes o desejo de se tornarem fortes e independentes. Esse método socrático de ensinar não é sobre controle, mas sobre plantar sementes de transformação. Gojo entende que o verdadeiro poder não está em apenas transferir conhecimento, mas em inspirar coragem, visão e autossuperação. Já Jean-Jacques Rousseau surge na filosofia de Gojo na ideia de reforma, não revolução. Rousseau acreditava que a sociedade molda o ser humano e que mudanças profundas precisavam vir de uma nova formação, de uma nova geração. Gojo compartilha dessa visão. Ele não busca destruir o sistema Jujutsu à força, porque sabe que isso só criaria novos problemas. Em vez disso, ele aposta em formar feiticeiros capazes de mudar o sistema por dentro, com novos valores e novas perspectivas. Gojo não acredita que pode salvar todos, mas acredita que pode salvar aqueles que querem ser salvos, aqueles dispostos a abraçar a mudança. É essa fé na próxima geração que faz dele um personagem tão carismático e, ao mesmo tempo, tão revolucionário em sua própria forma de agir. Ao combinar Nietzsche, Sócrates e Rousseau, a filosofia de Gojo se torna única. Ele não é apenas um guerreiro invencível, é um mentor que usa sua força como escudo e inspiração. Seu carisma, sua confiança e até sua irreverência escondem uma missão muito mais profunda: deixar um legado. Ele deseja que, no futuro, seus alunos possam superar não só ele, mas também as correntes que prendem o mundo Jujutsu. E, no fim, sua visão é clara. Não importa quão forte ele seja, o verdadeiro poder está em transformar o futuro através das pessoas que virão depois. Gojo não quer apenas carregar o peso do mundo sozinho. Ele quer garantir que, quando não estiver mais aqui, haverá outros prontos para continuar a luta. Desde jovem, Gojo não foi visto como um simples ser humano. Desde o momento em que nasceu, carregando dentro de si o poder dos 6 olhos e a técnica do ilimitado, ele foi colocado em um pedestal que parecia inalcançável. Mas esse pedestal, ao invés de representar liberdade ou reconhecimento, se transformou em uma prisão invisível. Para o mundo Jujutsu, Gojo nunca foi apenas um garoto, mas sim uma arma, um recurso valioso capaz de mudar o equilíbrio de poder entre clãs, maldições e feiticeiros. Esse fardo o isolou desde cedo, porque ninguém conseguia enxergá-lo como um indivíduo comum com sentimentos, inseguranças e sonhos. Para todos, Gojo era a encarnação do título de o mais forte. Mas, dentro desse título, havia solidão, havia a dor de não ser compreendido. E é justamente nessa contradição que a filosofia de Gojo ganha força. Ele sabe que é impossível carregar o peso do mundo sozinho, e por isso decide acreditar nos outros, mesmo quando quase ninguém acreditou nele. A solidão de Gojo é uma das partes mais trágicas de sua jornada.
Por trás dos sorrisos irônicos e da sua postura confiante, há um homem que convive com a distância criada pelo próprio poder. Ser o mais forte significa que ninguém realmente entende as batalhas que ele enfrenta, não apenas no campo físico, mas também no emocional. Ele nunca pôde se mostrar vulnerável, porque o mundo não permitia isso. Se chorasse, se hesitasse, se demonstrasse fraqueza, todos viriam isso como uma falha inaceitável em sua figura de Dharma Suprema. Essa pressão forçou a construir uma fachada quase inquebrável, mas, dentro dele, havia vontade simples de ser tratado como qualquer outro. Os poucos que romperam essa barreira foram justamente seus alunos. Com eles, Gojo deixou transparecer uma versão mais humana, mais leve, alguém que podia brincar, rir e, por alguns instantes, não carregar sozinho o título de mais forte. Esse contraste entre a imagem de arma e o sonho de ser humano remete à filosofia de Nietzsche, quando o pensador descreve o peso do indivíduo excepcional, aquele que nasce destinado a ultrapassar os limites do comum, mas que paga o preço da solidão. Gojo carrega essa condição. Ele ultrapassou todos, mas, ao fazer isso, perdeu a chance de caminhar lado a lado com alguém. Ele mesmo dizia que a solidão no topo era insuportável, e é por isso que sua filosofia não é apenas sobre força, mas sobre criar um futuro em que seus alunos não precisem carregar o mesmo fardo. Se ele, por destino, teve que ser tratado como uma arma, então ao menos ele poderia garantir que seus sucessores seriam tratados como pessoas completas, com a liberdade de sonhar, de errar, de crescer. Essa é sua herança. Poucos notam que Gojo também tinha sonhos. Antes de ser o feiticeiro mais forte, ele também era apenas um jovem que desejava viver de forma plena, aproveitar a vida, rir sem preocupações, construir relações verdadeiras. Mas o mundo não lhe deu essa escolha. Ele foi obrigado a viver dentro da função que esperavam dele. Seu poder, ao invés de ser apenas uma bênção, se tornou também uma maldição, a maldição de ser visto como algo útil, nunca como alguém digno de afeto comum. Isso também explica o carinho que ele demonstrava por seus alunos. Porque, ao vê-los crescer, ele projetava neles os sonhos que não pôde realizar. Em cada ensinamento, Gojo transmitia não apenas técnicas, mas também um pedaço de si mesmo, como se quisesse deixar claro: eu não pude, mas vocês podem. E se você chegou até aqui, é porque sente a mesma curiosidade que Gojo despertava em todos, o desejo de entender não apenas a força, mas também a alma por trás do mais forte. Se essa reflexão sobre a solidão, os sonhos e a filosofia de Gojo fez sentido para você, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito para que a mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com quem também admira Jujutsu Kaisen e comenta aqui embaixo. Você acha que Gojo foi realmente livre em vida, ou sempre foi prisioneiro do título de arma suprema? Sua opinião pode abrir novas discussões e trazer ainda mais profundidade para esse universo.